1 Samuel, capítulo 25. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E Samuel morreu, e todos os israelitas estavam reunidos e lamentavam por ele, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo. E o homem era muito abastado, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa Abigail. E ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência. Mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Calebe. E Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens, e Davi disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e ide até Nabal, e saudai-o em meu nome. E assim direis àquele que vive em prosperidade: A paz seja contigo, a paz seja com a tua casa, e a paz seja com tudo o que tens. E, ora, tenho ouvido que tu tens tosqueadores. Ora, os seus pastores que estavam conosco, nós não os ferimos, nem houve qualquer coisa que lhes faltasse, todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor em teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Dá, rogo-te, o que quer que venha à tua mão aos teus servos e ao teu filho Davi. E quando os jovens de Davi vieram, eles falaram com Nabal segundo todas estas palavras em nome de Davi e terminaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem cada qual com o seu senhor. Devo eu, portanto, tomar do meu pão e da minha água e da minha carne, que matei para os meus tosqueadores, e dar a homens a quem não sei de onde são? Assim os jovens de Davi voltaram no seu caminho, e se foram novamente e vieram e lhe contaram todos aqueles dizeres. E Davi disse aos seus homens: Cingi sobre cada homem a sua espada. E eles cingiram sobre cada homem a sua espada. E Davi também cingiu a sua espada, e subiram lá atrás de Davi cerca de 400 homens, e 200 permaneceram junto aos pertences. Porém, um dos jovens contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, e ele ralhou com eles. Porém, os homens foram muito bons para conosco e não fomos feridos, nem nos faltou coisa alguma, contanto que estivéssemos em trato com eles quando estávamos nos campos. Eles eram uma muralha para nós tanto de dia como de noite. Todo o tempo estivemos com eles cuidando das ovelhas. Agora, portanto, sabe e considera o que farás, pois o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, pois ele é de tal modo filho de Belial, que um homem não consegue falar com ele. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães e 2 garrafas de vinho, e 5 ovelhas recentemente preparadas, e 5 medidas de cereal tostado, e 100 cachos de uvas passas, e 200 bolos de figos, e os colocou sobre jumentos. E ela disse aos seus servos: Segui avante, antes de mim, eis que vou depois de vós. Ela, porém, não contou ao seu marido Nabal. E assim foi que, enquanto ela montava o seu jumento, ela desceu pela cobertura do monte, e eis que Davi e os seus homens desceram contra ela, e ela os encontrou.
Ora, Davi havia dito: certamente em vão guardei tudo que este companheiro tem no deserto, de modo que nada faltou de tudo que lhe pertencia, e ele me retribuiu o bem com o mal. Assim, e ainda mais, faça Deus aos inimigos de Davi, se eu deixar de tudo o que lhe pertence pela manhã, qualquer um que mije contra a parede. E quando Abigail viu Davi, ela se apressou e apeou do jumento e caiu diante de Davi sobre a sua face e se curvou até o chão. E caiu aos seus pés e disse: sobre mim, meu senhor, sobre mim deixa esta iniquidade estar, e deixa a tua criada, rogo-te, falar ao teu ouvido, e ouve as palavras da tua criada. Rogo-te que o meu senhor não leve em consideração este homem de Belial, Nabal, pois como é o seu nome, assim é ele. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor, aos quais enviaste. Agora, portanto, meu senhor, como vive o Senhor, e como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve de vir para derramar sangue e de te vingar a ti mesmo com a tua própria mão. Deixa agora os teus inimigos e aqueles que buscam o mal ao meu Senhor serem como Nabal. E agora esta bênção que a tua criada trouxe ao meu Senhor, que seja também dada aos jovens que seguem o meu Senhor. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu Senhor uma casa segura, porque o meu Senhor luta as batalhas do Senhor, e o mal não foi encontrado em ti em todos os teus dias. Contudo, um homem se levantou para te perseguir e para buscar a tua alma, mas a alma do meu Senhor estará atada ao fardo da vida com o Senhor teu Deus. E as almas dos teus inimigos ele arremessará por funda, como do meio de uma funda. E sucederá, quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor segundo todo o bem que falou a teu respeito, e tiver te indicado soberano sobre Israel, que isto não te será por angústia nem ofensa de coração ao meu Senhor, por teres tu derramado sangue sem motivo, ou ter o meu Senhor vingado a si mesmo. Mas quando o Senhor tiver lidado bem com o meu Senhor, lembra-te então da tua criada. E Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que me impediste neste dia de vir a derramar sangue e de vingar a mim mesmo com a minha própria mão. Pois em verdade, como vive o Senhor Deus de Israel, o qual me refreou de te ferir, se tu não tivesse se apressado e vindo me encontrar, certamente não teria sobrado a Nabal, pela luz do amanhecer, ninguém que mijasse contra a parede. Assim, Davi recebeu da sua mão aquilo que ela havia lhe trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vê que atentei à tua voz e aceitei a tua pessoa. E Abigail veio a Nabal, e eis que ele fazia um banquete na sua casa, como o banquete de um rei. E o coração de Nabal estava alegre dentro de si, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe contou nada, menos ou mais, até a luz do amanhecer. Porém sucedeu pela manhã, quando o vinho saiu de Nabal, e a sua esposa lhe contou estas coisas, que o seu coração morreu dentro dele, e ele se tornou como uma pedra. E sucedeu cerca de 10 dias depois, que o Senhor feriu Nabal, e ele morreu. E quando Davi ouviu que Nabal estava morto, ele disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa do meu vexame da mão de Nabal, e guardou o seu servo do mal, pois o Senhor devolveu a impiedade de Nabal sobre a sua própria cabeça.
E Davi mandou buscar e conversou com Abigail para tomá-la para si por esposa. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail no Carmelo, eles lhe falaram, dizendo: Davi nos enviou a ti para te tomar para si por esposa. E ela se levantou e se curvou sobre a sua face até o chão e disse: Vede, permite que a tua criada seja uma serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou em um jumento com 5 das suas donzelas que iam após ela. E ela foi após os mensageiros de Davi e se tornou sua esposa. Davi também tomou Ainoã de Jezreel, e elas também foram, ambas, suas esposas. Porém, Saul tinha dado Mical, sua filha, esposa de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Primeiro Samuel, capítulo 26. Davi poupa outra vez a vida de Saul. E os zifeus vieram a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi no outeiro de Áquila, o qual está diante de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, tendo consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi no deserto de Zife. E Saul acampou no outeiro de Áquila, o qual está diante de Gesimom, junto ao caminho. Davi, porém, permanecia no deserto e viu que Saul veio ao deserto atrás de si. Davi, portanto, enviou espiões e compreendeu que Saul havia verdadeiramente chegado. E Davi se levantou e veio até o lugar onde Saul havia acampado. E Davi observou o lugar onde Saul estava deitado, e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado na trincheira, e o povo acampado ao seu redor. Então Davi respondeu e disse a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E Abisai disse: Eu descerei contigo. Assim Davi e Abisai vieram ao povo à noite, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro da trincheira, e a sua lança fincada no chão junto ao seu travesseiro. Mas Abner e o povo estavam deitados ao seu redor. Então Abisai disse a Davi: Deus entregou o teu inimigo na tua mão neste dia. Agora, portanto, deixa-me feri-lo. Rogo-te com a lança até o chão de uma vez, e eu não o ferirei uma segunda vez. E Davi disse a Abisai: Não o destruas, pois quem pode estender a sua mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Davi disse ainda mais: Como vive o Senhor o ferirá, ou o seu dia de morrer virá, ou ele descerá à batalha e perecerá. O Senhor me proíba de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Mas rogo-te, toma agora a lança que está junto ao seu travesseiro e o cantil de água, e vamo-nos. Assim Davi tomou a lança e o cantil de água do travesseiro de Saul, e eles os levaram, e nenhum homem viu isso, nem soube disso. Tampouco despertou, pois todos eles estavam dormindo, porque um sono profundo da parte do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi atravessou para o outro lado e se pôs de pé no cume de um outeiro ao longe, havendo um grande espaço entre eles. E Davi gritou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Tu não respondes, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que gritas ao rei? E Davi disse a Abner: Não és tu um homem valente?
E quem é como tu em Israel? Por que então não guardaste o Senhor teu rei? Pois aí entrou um do povo para destruir o rei, teu senhor. Esta coisa que fizeste não é boa. Como vive o Senhor? Vós sois dignos de morrer, porque não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. E agora vede onde está a lança do rei e o cantil de água que estava junto ao seu travesseiro. E Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Esta é a tua voz, meu filho Davi. E Davi disse: É a minha voz, ó rei meu senhor. E ele disse: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois o que eu tenho feito? Ou que mal há na minha mão? Agora, portanto, rogo-te que o meu senhor, o rei, ouça as palavras do seu servo. Se o Senhor te incitou contra mim, que aceite uma oferta, mas se forem os filhos dos homens, malditos sejam eles diante do Senhor. Pois neste dia eles me retiraram da permanência na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, portanto, que o meu sangue não caia na terra diante da face do Senhor, pois o rei de Israel saiu para buscar uma pulga, como quando se caça uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Eu pequei. Retorna, meu filho Davi, pois não te causarei mais dano, porque a minha alma foi preciosa aos teus olhos neste dia. Eis que tenho agido como tolo e tenho errado sobejamente. E Davi respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, e que um dos jovens atravesse para cá e a apanhe. O Senhor conceda a cada homem a sua justiça e a sua fidelidade, pois o Senhor te entregou na minha mão hoje. Eu, porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, como a tua vida foi muito considerada neste dia aos meus olhos, assim seja a minha vida considerada aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi. Tu tanto farás grandes coisas, como também ainda prevalecerás. Assim, Davi prosseguiu no seu caminho, e Saul retornou ao seu lugar. 1 Samuel, capítulo 27. Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gate. E Davi disse no seu coração: Agora hei de perecer um dia pela mão de Saul. Não há nada melhor para mim do que fugir rapidamente para a terra dos filisteus. E Saul perderá sua esperança sobre mim, de continuar a me buscar em todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. E Davi se levantou e ele atravessou com os 600 homens que estavam com ele para Aquis, o filho de Maoque, rei de Gate. E Davi habitou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada homem com a sua família. Davi com as suas 2 esposas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. E Saul foi informado que Davi havia fugido para Gate, e não o buscou novamente. E Davi disse a Aquis: Se agora encontrei graça em teus olhos, permite que me deem um lugar em alguma cidade do país, para que eu possa lá habitar. Pois por que o teu servo deveria habitar contigo na cidade real? Então Aquis lhe deu Ziclag naquele dia, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até este dia.
E o tempo em que Davi habitou na região dos filisteus foi de 1 ano completo e 4 meses. E Davi e os seus homens subiram e invadiram os Gesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, pois estas nações eram há muito tempo os habitantes da terra, como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feriu a terra e não deixou nem homem nem mulher vivos, e tomou as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e a indumentária, e retornou e veio para Aques. E Aques disse: Para onde fizeste uma estrada hoje? E Davi disse: Contra o sul de Judá e contra o sul dos Jerameelitas, e contra o sul dos queneus. E Davi não deixou nem homem nem mulher vivos, para trazer notícias a Gate, dizendo: Para que não nos denunciem, dizendo: Assim fez Davi, e assim será o seu procedimento durante todo o tempo em que habitar na região dos filisteus. E Aques acreditou em Davi, dizendo: Ele fez com que o seu povo Israel o abominasse por completo, portanto, será meu servo para sempre. Salmo número 17. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Oração de Davi. Ouve o justo, ó Senhor, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não sai de lábios fingidos. Que a minha sentença saia da tua presença, que os teus olhos contemplem as coisas que são iguais. Provaste o meu coração, visitaste-me à noite, examinaste-me e não encontraste nada. Estou no propósito de que a minha boca não transgredirá. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Sustenta as minhas idas em tuas veredas, para que as minhas pegadas não escorreguem. Eu te invoquei porque tu queres me ouvir, ó Deus. Inclina teu ouvido para mim e ouve o meu discurso. Mostra a tua maravilhosa benignidade, ó tu que salvas pela tua mão direita aqueles que põem sua confiança em ti, daqueles que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Se encerram em sua própria gordura, com sua boca falam orgulhosamente. Eles agora nos cercaram em nossos passos, eles baixaram os seus olhos, se curvando para a terra. Tal como um leão que é ávido por sua presa, como se fossem um leãozinho espreitando em lugares secretos. Levanta-te, ó Senhor, desaponta-o, humilha-o, livra minha alma do perverso com a tua espada. Dos homens que com a tua mão, ó Senhor, dos homens do mundo que têm sua porção nesta vida, e cujo ventre tu encheste com teu tesouro escondido. Eles estão cheios de filhos e deixam o resto de seus bens para os seus bebês. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Livro 3. Salmo número 73. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Salmo de Asaf. Verdadeiramente, Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim,
Os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram, pois eu tive inveja dos tolos quando vi a prosperidade dos perversos, pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Por isso o orgulho lhes cerca como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente no que diz respeito à opressão. Eles falam arrogantemente. Eles põem a sua boca contra os céus e a sua língua caminha pela terra. Por isso o seu povo retorna para cá, e águas de um copo cheio são espremidas para eles. E eles dizem: como Deus sabe? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo. Eles aumentam em riquezas. Realmente eu limpei o meu coração em vão e lavei as minhas mãos na inocência, pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Se eu disser, eu falarei assim, eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isto, foi doloroso demais para mim, até que eu fui ao santuário de Deus. Então eu entendi o seu fim. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste na destruição. Como são trazidos para a desolação, como em um momento. Eles são completamente consumidos por terrores, como em um sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, quando tu acordares, tu desprezarás a imagem deles. Assim o meu coração ficou entristecido e eu fui picado em meus rins. Tão tolo eu fui e ignorante, eu fui como um animal diante de ti. Apesar disso, estou continuamente contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberás para a glória. Quem tenho eu no céu, a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Porquanto eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Tu destruíste todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras.